Olá pessoal, mais uma vez aqui no canal do YouTube Alfa Lobos, no canal também do Instagram Alfa Lobos. Eu estou aqui ao lado de um ícone no meio motociclismo, que é nosso amigo Dom Brito, muito conhecido no meio motociclista. Dom Brito, me fala um pouquinho da sua trajetória, desde quando você começou como fuzileiro naval, nos anos 70 até hoje. Eu fui fuzileiro naval aqui em Natal, entrei no ano de 1968 e logo após o nosso período de recrutamento, 3 meses, eu fui para o Rio de Janeiro. E meu tempo de marinha foi todo lá no Rio de Janeiro. Eu passei mais de 12 anos como fuzileiro naval e cheguei até a cursar como sargento, enfermeiro. Mas saí da Marinha, porque eu achava que a vida civil era melhor, que na época realmente eu estava tendo algumas oportunidades na vida civil e resolvi sair da Marinha com mais de 12 anos de serviço. E passei uma época boa, 10 anos bem, mas depois que veio aqueles planos Collor, aí ficou ruim, a situação ficou ruim. Eu tive que procurar emprego e fui trabalhar num shopping chamado Fashion Mall, no Rio de Janeiro. Nesse shopping eu entrei como fiscal de salão, mas com 6 meses eu já era supervisor, devido ao meu histórico, né, como militar. E passei 5 anos nesse shopping, logo depois eu saí desse shopping para ser encarregado de segurança, chefe de segurança de uma empresa chamada Superdeli Comestíveis Finos S.A. Como chefe de segurança, eu era responsável por toda a segurança dessa empresa. Passei mais 5 anos e saí dessa empresa para vir para Natal, porque meu primo havia formado uma gráfica aqui em Natal e me chamou para trabalhar com ele e eu já estava com vontade de voltar para Natal e vim para Natal. Natal, trabalhei um tempo nessa gráfica com ele. Depois, Isso foi mais ou menos em que ano? isso já foi no ano 2000. Mas No ano 1999. 99. Mas assim, nos anos 70 você entrou no motociclismo? O motociclismo ele está no meu sangue desde 3 anos de idade. Gostei dessa. Por quê? Por que 3 anos de idade? Porque quando eu morava na rua Benjamin Constante, aqui próximo, tinha um rapaz que morava nessa rua e tinha uma Java, uma moto antiga, Java, e passava fazendo o maior barulho e eu achava aquilo fantástico. Eu devia ter uns 3 ou 4 anos de idade, não lembro, mas eu achava fantástico e queria aquilo para mim quando eu fosse maior, quando eu fosse grande. Então o motociclismo está no meu sangue desde essa época. Eu nunca... Então, quando você entrou no fuzileiro naval, o motociclismo já estava na Já veia. estava no meu sangue, mas eu não era motociclista ainda. Não tinha moto ainda. Não tinha moto, eu tinha outros pensamentos, tal. Eu só vim mesmo entrar para o motociclismo depois que eu saí da Marinha. Em que ano? Nos anos 80, mais ou menos. Então você está no meio motociclista oficialmente? Dos anos 80, de 82? 82, por aí, né? É quando realmente eu assumi a Mas condição foi no Rio de Janeiro ou foi aqui? Bom, no Rio de Janeiro eu já era motociclista. Eu já era motociclista, sem fazer parte de clube nenhum, porque nessa época não existia só 2 clubes no Rio de Janeiro. Existia os balaios e os Hell Angels. Inclusive eu fui convidado para os balaios. Sim. Mas nessa época, para ser dos balaios, eu tinha que ter uma moto, aquelas motos estradeiras e tal, e eu não gostava desse tipo de moto. E deixei de ir por balaio. Eu não fui para balaio e logo depois houve uma grande confusão entre ele e os Hell Angels, inclusive mortes, e realmente aquilo me desestimulou a entrar para uma, vamos dizer assim, para uma facção motociclística. Mas nessa época mesmo só existia no Rio de Janeiro esses 2 clubes. Por enquanto você estava com independente? Eu estava independente, eu gostava de moto, mas independente. Fazia viagens, fiz muitas viagens. Qual era a sua moto na época?
Minha moto na época, se não me engano, era um RX 125. Um RX 125, né? Aí depois eu fui crescendo, tomando gosto, né? Aí comprei uma 180, que era top na época, né? Um RX 180. E depois tive várias outras motos, várias outras motos. Lembra assim, mais ou menos, de quais? Lembro. Teve alguma moto custo Olha, desse intervalo? não, custo nenhum. Eu nunca gostei do estilo custo, né? Meu estilo é mais Nike, chama-se Nike, né? Que tem aquele motorzão para fora aparecendo, sempre foi meu estilo, né? Mas custo eu nunca tive. Mas Tive você lembra, assim, TT, tive TT, tive a 6080, que você... não, deixa eu ver, rapaz, eu tenho até uma foto com ela. Uma Teneré. Uma Teneré. Uma Teneré. Tive até uma Teneré, mas depois... 250. Não, a Teneré era 600. Sim, 600. Mas depois, quando eu vim para Natal, a minha moto, na época, quando eu vim para Natal, era em 99, era uma 250. E eu vendi minha moto, né? Eu vinha para Natal, aí eu vendi tudo que eu tinha, porque quando eu cheguei em Natal, a gente precisou fazer uma reforma na casa, né? Eu vim já com a esposa, né? Minha esposa já estava aqui há 6 anos me aguardando, eu morando no Rio. Nossos encontros eram semestrais, mas 6 meses eu vinha para Natal e 6 meses depois ela ia para o Rio. E já estava mais de 6 anos assim. Aí eu resolvi, quando meu primo abriu essa gráfica, eu resolvi fim de vez para Natal. E vendi minha moto, vendi tudo para comprar outra aqui, que eu estava inclusive com um bom dinheiro, né? O dinheiro de rescisão de contrato. Mas cheguei aqui, eu vi a necessidade maior de a gente reformar a casa, né? A gente reformou a casa. Já era essa casa aqui, né? Era essa casa aqui, mas era um andar só. Já tinha essa sede? Não. Foi aos poucos. Não existia sede, não existia motoclube, não existia nada. Sim, Existia sim. só a vontade de comprar uma moto. Tô entendendo. Mas com o dinheiro da reforma da casa, a reforma na época tomou todo o nosso dinheiro, tanto meu como da parte da minha esposa, né? E depois ficou difícil, eu consegui outra moto. Conclusão, eu só fui conseguir outra moto em 2004. Em 2004 eu comprei uma Twister e com essa Twister eu comecei a fazer algumas viagens. Os motoclubes já existiam aqui na época, né? E eu fui convidado para o Márcio, para o B17, eu fui convidado por vários motoclubes para participar. Mas como eu tinha vindo do militarismo e sempre existiam muitas regras para os motoclubes, eu não achava aquilo, não achava bom. Não achava bom. E no evento de Natal, no ano 2005, a gente foi um evento de Natal, eu me lembrei de um fato que aconteceu no Rio de Janeiro uma vez, eu viajando para São Paulo, e junto com um filho que eu tenho lá, com a minha primeira esposa, e a gente saía, né, quando a gente foi para São Paulo, a gente saiu do Rio para São Paulo, com vários amigos, né, conhecido dele, tudo mais conhecido dele, tudo jovens. E minha moto na época era uma 250, um RX 250, né? E os outros não, as motos eram maiores, RD 350, Super Teneré, enfim, motos maiores. E eu sempre chegava nos encontros, que a gente tinha marcado os encontros, eu sempre chegava por último e eles começavam a dizer um para o outro, olha só, pai de Edmundo, parece uma rola cansada. Mas aquilo tudo em tom de brincadeira. Então, nessa época, já em Natal, eu lembrei desse fato e resolvi fundar um motoclube chamado Rola Cansada, cujo símbolo é uma rolinha com a língua de fora, é uma rolinha realmente cansada. Essa aqui está aqui no... É uma rola cansada. E por que cansada? Porque era 250 cilindrada. No meio motociclista, se a gente for observar bem, são motos cansadas, né? Que não acompanham as outras. Então, esse foi o intuito de eu formar esse clube. Nós formamos um clube, na época gerou muito, assim, algumas polêmicas, né? Mas depois de explicar os motivos,
que rola no Rio de Janeiro não é aqui em Natal, tem outra conotação, mas lá no Rio de Janeiro não existe isso. E depois de explicar os motivos, foi bem aceito com todo mundo, né? Inclusive, até 2008 eu sofri um acidente. Sim. Sofri um acidente de moto, né? E nesse acidente de moto eu fiquei muito mal no hospital. Fiquei mal, fiquei 21 dias em comas, é tanto que eu lembro de ter entrado no Valfredo e ter saído e ter acordado na Promata. Né? E minha esposa falou, olha, você passou 16 dias em coma. 21 dias não, 16 dias. E conclusão, eu fiquei, para me recuperar, eu levei 2 anos para recuperar. Na realidade, eu só 1 ano só para me conseguir andar. Estou entendendo. 1 ano. E pelos médicos mesmo, no outro dia eu ia morrer. Tanto que ele falava para minha esposa, olha, seu marido, infelizmente, amanhã morre, mas graças a Deus eu estou aqui. Não morri porque Deus teve um plano, tem um plano para mim, não só para mim, como para todos nós. E o plano de Deus, por mais assim que a gente não entenda no início, é um plano maravilhoso, é um plano que nos vai dar uma vida eterna ao lado dele. Então, em 2008, quando eu sofri um acidente, os médicos dizendo que eu ia morrer, por último eles disseram que eu nunca mais ia andar, e hoje eu já estou andando de moto. E quando eu me recuperei em 2010, já para o final de 2010, 2010, minto, aí eu voltei a andar de moto, né, que eu nunca tive medo de andar de moto. A culpa do acidente foi minha, foi totalmente minha. Eu em Felipe Camarão, eu na BR, eu fui atravessar para o lado esquerdo, né, que eu vinha do lado direito, fui atravessar para o lado direito. Deu sair para o acostamento, eu fiquei no meio da pista. O que aconteceu? O cara veio e bateu na minha traseira, me jogou no outro lado da pista e o outro carro me pegou, a moto, né? Aí, conclusão, foi muito feio o acidente. Eu quebrei a bacia ficou uma fratura de livro aberto, a minha bexiga ficou toda destruída e, graças a Deus, devido aos médicos, eu me recuperei, devido principalmente a Jesus. E quando eu voltei a andar de moto, em 2010, eu voltei a frequentar os eventos, mas eu não sentia mais nenhum prazer como eu sentia antigamente. E eu passei a sentir esse prazer quando eu fui convidado por um grupo que estava formando, um grupo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você já era adventista? Não. Era um grupo da Igreja Adventista que estava formando um motoclube e queria pessoas da igreja Adventista. Eu não era adventista porque eu não era batizado. Eu me considero assim adventista, né? Eu não me considero adventista. Eu me considero um cristão que segue a doutrina adventista, que é uma doutrina bíblica. Eu frequentava a igreja, porque essa igreja eu frequento desde 12 anos de idade, que minha mãe se converteu quando eu tinha 12 anos de idade e me levava para a igreja central. Mas, depois que eu fui embora para o Rio, esqueci totalmente de Deus, esqueci totalmente isso. E só voltei para a igreja depois desse acidente. Depois desse acidente, que durante o acidente eu tive algumas visões e tive uma visão de praticamente sentir a mão de Deus me levantando, me tirando daquela situação, né, de morte, que todos os médicos previam isso, e me levando para um outro local, quer dizer, me levando para perto dele. E em 2011 eu me batizei pela Igreja Adventista. Mas aí a sua entrada no Mensageiros do Asfalto foi proveniente desse fato ou uma coisa está ligada à outra? Não foi proveniente desse fato. A minha entrada para o Mensageiro foi que, quando eu voltei a andar de moto, mesmo sem eu ser adventista e frequentando a igreja, eu não sentia mais prazer em visitar os eventos. Eu não estava sentindo mais prazer. Quando esse grupo me convidou, aí nós fundamos, eu sou um dos fundadores dos Mensageiros do Asfalto. Eram 17 pessoas na época. Foi em que ano? Foi no ano de 2013. 2013. Um dos fundadores, né? Um dos fundadores. Aí nós fundamos esse
esse clube com 17 pessoas. E aí a mensagem, o evento principal desse clube era levar a mensagem de Deus a todas as criaturas. E é o que nós fazemos até hoje. Nós não levamos a mensagem de Deus, como nós pregamos a volta de Cristo, esse Cristo que está ansioso para voltar e está esperando que a gente esteja preparada para nos levar com ele. Então, aí isso me motivou a participar de um motoclube. Não deixei o motoclube Rola Cansada porque os antigos membros não quiseram que eu deixasse, né? Não permitiram. E hoje são 6 no Rola Cansada. Mas é um clube que praticamente tá paralisado. Eu atuo mais nos mensageiros, mas o Rola continua vivo, continua com as pessoas, inclusive comigo, que foi uma das opções que eu levei para os mensageiros, para continuar nos 2 clubes, e fui aceito. E graças a Deus hoje nós estamos. Nós somos mensageiros do asfalto, mas eu também participo do Rola. É tanto que eu fui convidado recentemente para o aniversário dos Claveiras pelo Berg, como Rola Cansada, e participei com muito prazer, com muita alegria. Então você é o fundador do Rola Cansada, como também um dos fundadores do Mensageiro do Asfalto. Que, por sinal, o Mensageiro do Asfalto tem um trabalho belíssimo com a sociedade, com as pessoas carentes, né? E tudo voltado para no intuito de pregação do Evangelho dentro do nosso meio motociclista, como também dentro da sociedade. Né? Porque muita gente acha que porque a gente está de preto, não é tudo negativo, na realidade não. Nós temos um trabalho social realmente muito bonito mesmo. Né? Inclusive o Mensageiro do Asfalto é um dos motoclubes daqui do RN e acredito que em outras cidades também, né? Certo. E realmente tem um trabalho belíssimo dentro do meio social e dentro do meio motociclista. Pode falar um pouquinho? Irmão, o Mensageiro do Asfalto é um motoclube cristão, seguidor de Cristo. E a grande finalidade dele é pregar a volta de Cristo, é mostrar ao povo que o Cristo, ele deu sangue para pagar a nossa dívida que nós compramos através do nosso primeiro pai Adão, mas que ele pagou essa dívida e está aqui nos resgatando para que no dia que ele voltar nós estejamos todos nós com ele. Mas esse clube também é um clube que atualmente ele cresceu muito, que para mim não é legal, mas eu acompanho o clube, né? Ele está com mais de 40 membros. Eu acho que até excedeu, né? No meu ponto de vista, não deveria ter isso tudo. Mas, de qualquer maneira, é um clube que ele está atuante, é um clube que me deu a incumbência, que essa incumbência não foi dada pelo clube, mas eu acho que vem de Deus, para que eu fosse um dos pregadores do Evangelho em casas de apoio, né? Hoje eu faço esse serviço de levar a mensagem de Deus a pessoas que vivem em casas de apoio, 2 casas de apoio, uma chamada A Samaritana, lá em Lagoa Azul, e outra chamada Porcinho de Jacó, que agora está na estrada de Genipabu. São casas que moram pessoas que estão realmente fora da sociedade, pessoas que são discriminadas, né? São pessoas que têm vícios e outras coisas mais. Mas um dos meus maiores prazeres, meu irmão, é toda terça-feira ir numa casa de apoio levar a mensagem de Deus e toda quarta-feira ir na outra casa de apoio também levar a mensagem de Deus. E espero que Deus, que tem um plano para todos nós, Ele continue com esse plano comigo e que meu final, se eu não alcançar Ele voltando, eu em vida, eu esteja dormindo, mas eu esteja dormindo aguardando a volta dele, porque eu tenho certeza que ele vai voltar, irmão. Verdade. Isso é muito forte mesmo e muito positivo. Mas, Dom Brito, no caso, o seu nome, Dom Brito, que hoje tem no seu colete, mas foi dado por que esse nome Dom Brito? Esse nome Dom Brito é uma história também. O nome do meu pai é Luiz II de Araújo. E nossa família é de origem portuguesa. Eu, uma certa vez no Rio de Janeiro, eu até vi, numa exposição que fizeram no shopping no Rio, o brasão da família Brito. É uma família que veio
de Portugal na transmigração da família real. Isso. Ele veio junto com Dom João VI. Então, veja bem, quando eu entrei para a Marinha em 68 e fui logo para o Rio, geralmente quem entra para a Marinha, principalmente o nordestino, diz que a família é muito rica e está na Marinha ali só para passar o tempo, né? Mas que a realidade é outra, diferente, né? Verdade, Então, como meu pai se chamava Luís II, eu falava para as pessoas que... Mas falava em todas as brincadeiras e eles entendiam isso. Que meu pai era muito rico, veio da família real, Dom Luís II, e como filho dele eu seria o Dom Brito. É tanto que no meu crachá, quando eu fiz o curso de cabo, enfermeiro, né, na Marinha, no meu crachá estava escrito Dom Brito. E esse nome eu peguei para usar atualmente no motociclista. E conseguiu casar uma coisa com a outra. É Dom Brito. Mas eu, apesar da família ter vindo, com a minha família ser de origem portuguesa ter vindo, a gente não tem nada de dom, a gente não tem nada nós somos realmente... O dom que nós temos é o dom que Deus quer que a gente tenha. É de ouvir a palavra dele, ouvir a mensagem dele, aceitar ele no nosso coração e pregar a volta dele, pregar a mensagem dele. Esse é o dom que nós devemos ter e que eu quero ter até o final da minha vida. E outra coisa, eu estou aqui na sede dele, um espaçozinho bem aconchegante, e por sinal estou vendo aqui que tem, deixa eu mostrar aqui, ó, na moto dele aqui tem o símbolo dos mensageiros, né? Do asfalto, Do asfalto. Mas eu estou vendo aqui também tem outro símbolo aqui também, de uma bolha com a rolinha do rola cansada. É verdade, é verdade. E muitas fotos aqui de pessoas queridas aqui, pessoas amadas, pessoas do meu motociclista de muitos anos e também atuais, né? E pessoas que já se desligaram e outros ainda continuam ligados no nosso meio. Mas o nosso meio é assim mesmo, né? É isso aí, irmão. E eu estou vendo que tem muitos troféus, então tem muita história mesmo de 80 para cá, né? Eu estou aqui ao lado da esposa dele aqui, mas está aqui nas fotos também. Então tem muita história aqui, a gente vê pelos os troféus aqui, as fotos. Me fala só um pouquinho desse momento aqui, só para a gente encerrar. Veja bem, logo quando eu comecei, quando eu fui um dos fundadores do Rola Cansada, eu e o meu amigo Barreto, a gente viajava muito, a gente viajava praticamente toda semana para eventos. Eu, nessa época, eu estava trabalhando aqui e ganhando bem, graças a Deus. Graças a Deus, mesmo afastado de Deus, Deus me deu a oportunidade de sempre ganhar bem financeiramente. Veja bem, eu ganhava bem financeiramente, participava de todos esses eventos, viajei muito por esse Brasil, mas hoje em dia a minha condição financeira ela abalou. Depois que eu me aposentei, eu fui aposentado com o mínimo, quer dizer, fui aposentado com praticamente com nada do que eu ganhava antigamente. Antigamente. Então, financeiramente, quer dizer, Deus me mostrou que não é financeiramente que Ele nos aceita. Com certeza. Deus me mostrou que Ele nos aceita pelo nosso coração. Ele nos aceita por quem nós somos. Não interessa se a gente é um ex-drogado ou se a gente é um drogado, Ele quer. E se eu for um drogado e for a Ele, eu tenho certeza que Ele vai me mudar. Com certeza. Como é isso que a gente fala, a gente prega para essas casas de apoio. Deus está ali não esperando que a pessoa deixe aquele vício, aquela situação em que ele se encontra, para seguir a Jesus. Ele aceite Jesus, ele receba Jesus do jeito que ele está, porque Jesus é que vai mudar ele. A gente tem que acreditar nisso, porque ele nunca mentiu, irmão. Com certeza, é verdade. Aproveitando esse finalzinho aqui da entrevista, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem que venha do seu coração, uma mensagem voltada para o motociclismo, com a presença de Deus, de todo mundo. Se eu possa, uma mensagem bonita, para deixar para nossos irmãos motociclistas que já estão no nosso meio e quem está entrando agora. Meus irmãos, eu sou ruim de falar, principalmente em público,
eu relutei muito para aceitar essa entrevista que o irmão está fazendo comigo. E aceitei de bom grado porque eu sabia que eu ia falar de meu Deus, de um Deus que está aí, que nunca nos abandona, certo? Então a mensagem que eu tenho para deixar para o mundo motociclista é uma, que a moto não é, vamos dizer assim, a moto não é responsável pelos nossos atos. O que a gente faz de errado somos nós, às vezes, através da moto. A moto é um simples instrumento que a gente tem para usar, certo? E o que eu tenho que dizer é que no meio motociclista, graças ao nosso bom Deus, estão surgindo muitos grupos de cristãos evangélicos no meio motociclista. Então, o que eu tenho que dizer é que mesmo no motociclista, sendo discriminado por muitas pessoas, nós estamos mostrando que através da moto a palavra de Deus está sendo levada a toda a criatura. É essa mensagem que nós temos para todo mundo, é trazer a palavra de Deus e usar a moto como instrumento. Então é isso que eu tenho que dizer para vocês, que se tiver que discriminar, discrimine a pessoa por ela estar fazendo alguma coisa de errado, mas não a moto, porque a moto é apenas um instrumento na mão daquela pessoa. E a moto como instrumento na mão de uma pessoa que é confiante em Deus, que acredita em Deus, pode ter certeza que é uma arma do bem. Com certeza. Pois é, pessoal, aqui foi uma breve entrevista com o Dom Brito. Eu sei que ele tem muita história para contar e às vezes nesse momento a gente não consegue assim, lembrar de tudo, mas o que ele falou já é de bom tamanho, né? E vocês vão conferir tudo isso no meu canal do Alfa Lobos, no YouTube e também no Instagram. Dom Brito, eu quero agradecer aqui você plenamente pelo espaço que você deu. Eu sei que você tem muita coisa para fazer. E como já entrevistei Pedro de Lara, Samurai e muitos outros irmãos e outros que ainda vou entrevistar, eu quero aqui agradecer aqui de coração sua participação dentro do nosso meio motociclista, dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Então, de tudo isso, porque é nessas entrevistas que as pessoas que estão no nosso meio vão gostando mais ainda e que está entrando também, ver que a coisa é séria e é positiva e tem Deus no coração e tem Deus no nosso caminho. Amém, Então, irmão. Amém. Muito obrigado. Irmão, eu tenho mais alguma coisa para falar. Hoje, olha, hoje é sábado. Hoje é o sábado, hoje é o sétimo dia, hoje é o dia do Senhor. Então, esse é um dia que a gente, biblicamente, de acordo com o que Deus fala para a gente, é um dia dedicado a Deus. E um dia dedicado a Deus como? A um relacionamento com Ele. Através de quê? Através de ajudar uma pessoa necessitada, através de fazer o bem. Deus nunca discriminou a fazer o bem. Ao contrário, ele foi discriminado, Jesus foi discriminado por fazer o bem no dia de sábado. Mas ele não condenou. Ele não condenou quando as pessoas, aqueles que discriminavam ele de trabalhar no sábado, ele não discriminava quando eles tiravam a ovelha que tinha caído no poço. Ele não discriminou os apóstolos deles que nesse dia de sábado colheram milho para se alimentar, como ele não discriminou o rei Davi quando teve no santuário pegando os pães da proposição, que eram pães para os sacerdotes de se alimentarem. Quer dizer, o princípio do sábado é que nós estamos nesse sábado, nesse dia que Deus reservou, nesse dia abençoado, nesse dia santificado e separado para nós. Hoje, infelizmente, o homem quer mudar esse dia para outro dia. Mas eu continuo falando para todos vocês, querem saber o dia que Deus deixou para nós adorarmos a Ele pessoalmente. Essa adoração é o nosso relacionamento com Ele. É o sétimo dia da semana, o sábado do Senhor. Vejam isso na palavra de Deus. Muito, muito bonita sua mensagem, Dom Brito. Então eu quero aqui agradecer a todos que estão assistindo o canal aqui do Alfa Lobos, no Instagram e no YouTube, que acompanham o Mensageiro do Asfalto, o Rola Cansada e de demais clubes. Você que vai entrar em algum grupo de motoclube,
você analise o nosso meio, analise o clube que você está entrando e veja a pregação de cada um deles, o objetivo de cada um deles, a finalidade, a filosofia de cada um deles. E o Mensageiro do Asfalto, como muitos outros, tem essa finalidade de pregar o Evangelho e fazer o bem, caridade e outras coisas mais. Amém. Amém? Eu agradeço aqui de coração a todos. Felicidade aí e tchau, tchau. Amém. Se você depois quiser passar o